O governo estuda que medidas tomar para tentar garantir a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Ontem, a Justiça negou outro recurso, desta vez da própria deputada, contra a liminar que a impede de assumir o ministério. De Brasília, a repórter Yara Balduino conta pra gente como está essa história. Muito boa tarde, Yara. Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Essa foi a terceira vez que a Justiça decidiu contrária à posse, à nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O governo já havia tentado um recurso no Tribunal Regional Federal de segunda instância, mas o juiz acabou mantendo a liminar que proíbe a posse dela. Agora, foi a vez dos advogados da própria Cristiane Brasil entrarem com um recurso, mas o juiz também manteve a liminar. Agora o governo estuda aí que medidas tomar, já que para o Palácio do Planalto está mantido o nome de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Inclusive, o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, já disse que o governo não vai voltar atrás, não vai mudar de opinião, já que entende que a nomeação de um ministro é escolha exclusiva do Palácio do Planalto e que a Justiça não deveria interferir aí nessa escolha. Marcelo. Obrigado, Yara Balduino, falando ao vivo de Brasília. E mais de 44 mil pensões, auxílios e aposentadorias podem estar sendo pagos indevidamente pelo INSS. Os dados são resultado de uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União. O relatório aponta que há indícios de acúmulos indevidos em mais de 40 mil benefícios. As irregularidades causam ao governo um gasto a mais de 37 milhões de reais por mês e 484 milhões de reais anuais. Parte desses benefícios não pode ser revista, porque os beneficiários já recebem um acúmulo há mais de 10 anos. Os 31 mil benefícios restantes ainda podem ser corrigidos. A maioria das irregularidades é de pessoas que recebem ao mesmo tempo auxílio acidente e aposentadoria, auxílio doença e auxílio acidente, e 2 pensões por morte. Todos os acúmulos são proibidos por lei. A partir dessas informações, a Controladoria Geral da União pediu ao INSS que interrompa o pagamento de benefícios acumulados e que seja feita a devolução dos valores aos cofres públicos. O INSS tem 30 dias para apresentar um plano de ação. Depois de 23 dias de paralisação, os policiais militares do Rio Grande do Norte voltaram às ruas. A greve da categoria terminou no começo da noite de ontem, um dia depois dos policiais civis retornarem ao trabalho. O governo potiguar se comprometeu a não abrir nenhum processo administrativo ou punir os policiais que cruzaram os braços. Os salários de dezembro dos servidores da área de segurança devem ser pagos amanhã. No Rio de Janeiro, pelo menos 10 pessoas foram presas desde a madrugada em uma operação da Polícia Civil contra o roubo de cargas na capital e na Baixada Fluminense. Os acusados chegam a praticar 3 roubos por semana. Cerca de 300 policiais cumprem 50 mandados, sendo 25 de prisão e 25 de busca e apreensão em pelo menos 7 localidades onde estariam suspeitos de integrar a quadrilha, que atua entre a Baixada Fluminense e a zona norte da cidade. O grupo é acusado de roubar cargas de alto valor e comete até 3 crimes por semana em média. No ano passado, o número de casos de roubo de carga no estado do Rio chegou a quase 9.500. Ontem, funcionários da EBC sofreram um sequestro relâmpago e foram obrigados a auxiliar uma outra quadrilha a carregar a van que transporta os funcionários com produtos roubados. O veículo foi recuperado e ainda deve passar por perícia. Em Paris, ladrões assaltaram um dos hotéis mais famosos da cidade e levaram joias avaliadas em 4 milhões de euros, mais de 13 milhões e meio de reais. O Hotel Ritz, de 5 estrelas, fica na Place Vendôme, a praça das joalherias de Paris. Na noite de ontem foi invadido por 5 assaltantes armados com pistolas e machados. Eles roubaram joias e relógios de luxo que estavam expostos na loja do hotel. Imagens feitas de um prédio vizinho mostram o momento da fuga. Esta mulher estava no bar do Ritz na hora do crime. Ela diz que os ladrões tinham o rosto coberto e mandaram ninguém olhar para eles. Ela correu e fugiu pelos fundos do bar. A polícia conseguiu prender 3 assaltantes e recuperar parte das joias roubadas, mas outros 2 criminosos escaparam.
A Tunísia, país onde começou o movimento conhecido como Primavera Árabe, enfrenta há 3 dias uma onda de protestos. Cerca de 600 pessoas foram presas, 300 só na noite passada. As manifestações são contra o novo orçamento e as medidas de austeridade adotadas pelo governo em contrapartida ao empréstimo concedido pelo FMI. O aumento de impostos sobre itens como gasolina, carros e telecomunicações começou a valer no primeiro dia do ano. A polícia reprime os protestos com violência e é acusada pela morte de um manifestante. Segundo o governo, o homem tinha problemas respiratórios e morreu ao inalar gás lacrimogêneo. O exército foi acionado para proteger bancos e prédios públicos do que o primeiro-ministro chamou de atos de vandalismo. A Tunísia foi o berço da onda de manifestações que tomou países da África e do Oriente Médio a partir de 2010, derrubando governos que ficaram décadas no poder. Voltando aqui para o Brasil, 2018 terá 10 feriados que podem ser prolongados. Enquanto a indústria do turismo comemora, outros setores prevêem prejuízos. O ano já começa bom para o brasileiro que gosta de descansar. Dos 13 feriados nacionais deste ano, 10 podem ser prolongados, já que a maior parte das datas comemorativas vai cair ou no começo ou no final da semana. Quem conseguir folgar vai ter nas contas um total de 16 dias de descanso. José Maria ainda está viajando e já programou seu carnaval. O carnaval já está meio que programado aí para a gente visitar uns familiares. A notícia também alegra quem trabalha com turismo. Há viagens, passeios e diversões que cabem em todos os bolsos. A gente tem ações, direcionadas especificamente para cada tipo de feriado. Então, por exemplo, para o carnaval, a gente tem pacotes exclusivos para o carnaval. Assim também na Semana Santa, na Semana da Criança em outubro, então a gente já está fazendo essa programação. Eu acho o turismo um segmento que ainda não foi bem descoberto no Brasil, porque o turismo no mundo todo é uma mina de dinheiro, né? A Espanha hoje ela vive de turismo, a França também vive do turismo, a Grécia, a Turquia, o Egito, os Estados Unidos o turismo tem um impacto absurdo na economia americana e agora a gente começou a descobrir isso, sabe? E o que a matemática pode dizer sobre aquecimento do turismo, feriados e economia? A soma é simples. Feriados mais viagens é igual ao maior movimento econômico. No ano de 2017, nós tivemos que já deu alguma coisa em termos de feriado prolongado, o impacto foi de 21 bilhões de reais na economia. Para 2018, a expectativa é que tenha um crescimento de pelo menos 10% desse valor. Se por um lado os feriados movimentam o turismo, por outro, um segmento demonstra preocupação. É o caso do comércio varejista, que deve perder mais de 11 bilhões de reais neste ano em decorrência dos feriados. Como a gente depende muito dos escritórios que tem em volta, quando tem feriado, recesso, tudo isso englobe e atrapalha muito no nosso dia a dia mesmo, de comércio, em valores, né? Dá uma diferença muito grande para a gente. Mas para quem trabalha no setor do turismo, se um ganha, todos tendem a ganhar também. Quando o turista vem, ele utiliza hotéis, ele utiliza restaurante, ele compra artesanato, compra nas lojas, então fomenta assim a economia local. No próximo bloco tem a tradicional cerimônia da lavagem do Bonfim na Bahia. E o hip hop vira patrimônio imaterial do estado do Rio.